Como fazer a oração certa? Como fazer a oração para que ela seja atendida? Eu vou te ensinar uma estratégia para que você aprenda a orar do jeito certo, para que você receba as bênçãos e as promessas de Deus na sua vida. Mas antes disso, eu quero te convidar a você curtir esse vídeo. Curtindo esse vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele manda esse conteúdo para mais e mais pessoas. Aproveita também e já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui no canal. Eu tenho certeza que na sua caminhada cristã você já deve ter se perguntado por que algumas orações são respondidas e outras não. Por que algumas pessoas têm as suas orações respondidas e outras não? Por que algumas pessoas vivem as promessas de Deus nas suas vidas e recebem aquilo de melhor que Deus tem para prover? E outras não, outras às vezes ficam sempre ali no deserto, às vezes oram e nunca recebem o seu milagre, a sua promessa. Você já se perguntou por que isso acontece? Você já deve ter se perguntado, será que existe um jeito certo de orar? De entregar a Deus as minhas necessidades, as minhas súplicas, as minhas intercessões e ser atendidos? Jesus mesmo disse em Mateus 21, 22, tudo aquilo que pedindo em oração, tendo fé, vocês receberão. Aqui a gente já tem um princípio básico, a fé. Se você não tiver fé naquilo que você está pedindo, não vai se realizar. A fé é o ponto de partida para a sua intercessão, para que aquilo que você esteja pedindo se realize. Se você não tiver fé, não vai se realizar. Tem muita gente que fala que tem fé, mas na verdade não tem uma fé tão forte assim. Ela duvida, ela não acredita, ela fala, ela até profetiza alguma coisa, mas ela fica com incertezas, ela fica com um monte de dúvidas na cabeça. E se você não confiar plenamente de que aquilo vai acontecer, de que Deus é capaz de realizar qualquer coisa, de que não há impossível para Deus, você não vai alcançar a sua promessa, a sua oração não vai ser respondida. A fé é o ponto de partida para que a sua oração seja atendida. Tem um livro que eu gosto muito, que fala muito sobre oração, que se chama Quarta Dimensão. O autor nesse livro ele conta uma história, quando ele estava começando o ministério dele, que ele precisava ter uma bicicleta para se locomover, para ir nos lugares, para pregar o evangelho. E ele morava num quarto bem pequenininho, e ele queria ter uma cadeira, ele queria ter uma escrivaninha para poder ali fazer os seus estudos, suas anotações, poder buscar Deus. E ele não tinha nada naquele momento. E ele orava, pedindo a Deus a bicicleta, a cadeira e a mesa, e ele nunca recebeu aquilo. E ele começou a questionar Deus. Poxa, Deus, eu prego o teu evangelho, eu falo do Senhor para um monte de gente, eu falo sobre a fé, eu falo sobre a oração, mas nem as minhas são atendidas, tem alguma coisa errada, não é? E aí depois de muito buscar, Deus fala com ele, e Deus fala o seguinte com ele: quantos tipos de cadeiras tem? Quantos tipos de bicicletas tem? Quantos tipos de mesa tem? É muito inespecífico pedir uma cadeira, uma mesa, uma bicicleta. Quantos modelos, tipos, tamanhos existem? Às vezes você está pedindo uma casa, mas você não tem nem clareza de como que é essa casa. Às vezes você está pedindo um carro, e qual é o modelo do carro? Às vezes você está pedindo alguma coisa, um ministério, sendo que você não tem clareza e não especifica o que é especificamente aquilo que você quer. Você precisa ser específico nos seus pedidos. Você precisa ser detalhista nas suas orações. Às vezes, quando você quer alguma coisa, você imagina a cor, você imagina o lugar onde ela está, o lugar onde você vai comprar, você imagina o tamanho, você imagina a textura, você imagina tudo. Mas por que na hora de você interceder, de você fazer uma oração, você não faz a mesma coisa? Você pede, Deus, abra as comportas dos céus e derrame a prosperidade na minha vida. O que é essa prosperidade? Essa prosperidade é espiritual? É emocional? É financeira? É uma prosperidade de quê? Seja específico. Meu Deus, faz um milagre. Que milagre é esse? Essa falta de especificidade, essa falta de ser mais específico, faz com que talvez você não receba o teu milagre. Faz com que você talvez esteja orando do jeito errado. Olha esse trecho do filme do Aladim. Aí, você pode me fazer um príncipe? Tem uma zona cinzenta em me fazer um príncipe. Olha só, te fiz um príncipe. Ah, não. Ficaria abraçadinho com ele o resto da vida. Vocês viram meu palácio? Seja específico nos desejos. O segredo está no detalhe. Entendi.
Mas olha, se já tiveram uma conexão e tal, não faz sentido. É isso, ela tem que ser esposa de um príncipe. Eu quero ir pra casa, amigo. Tá legal. Dá pra fazer. Você vê de uma forma aqui totalmente ilustrativa de um filme, ele fala exatamente isso. É uma zona muito vaga entre uma coisa e outra. Você tem que escolher muito bem aquilo que você vai pedir. Não que Deus seja um gênio a realizar os nossos pedidos, não é isso, mas só para trazer essa metáfora que é similar, é parecido, no sentido de você fazer o pedido certo, ser específico naquilo que você quer. Você tem que pedir exatamente aquilo que você quer com o máximo de detalhes. Então, talvez antes de você orar, talvez antes de você pedir, talvez antes de você interceder, escreve exatamente como que é aquilo que você quer. Vai lá, pesquisa na internet, vê exatamente, visualiza exatamente aquilo que você quer. Você está pedindo uma casa nova? Como que é essa casa, qual o tamanho, quantos quartos ela vai ter, como é que vai ser a dinâmica, é um sobrado, é uma casa térrea, como é que vai ser a sala, como é que vai ser a cozinha. Começa a procurar inspirações na internet, criar como se fosse um mural dos sonhos para você idealizar. Quando você vai pedir, pede exatamente, Deus, eu quero uma casa assim, eu quero que tenha um jardim grande, eu quero que tenha um quintal, que tenha isso, eu quero que tenha quartos assim, 3 quartos com suíte, eu quero que tenha uma banheira, eu quero que tenha... Seja específico, quanto mais específico for, mais próximo estará de você receber esse milagre. Mas é claro, você precisa ter fé nisso e buscar, bater e abrir-se-vos-á. Você precisa buscar a Deus, você precisa buscar a tua promessa. Como foi dito na palavra de Deus, o reino dos céus é tomado à força. Você tem que ir lá, interceder, orar, jejuar por aquilo, pedir a Deus para que aquilo seja realizado, mas também você tem que ter fé e acreditar firmemente no teu espírito que aquilo já é uma realidade para você e já agradecer por aquele milagre, agradecer a Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor está se movendo, obrigado porque o Senhor está fazendo, obrigado por aquilo que o Senhor já fez, porque tudo aquilo que for ligado na terra vai ser ligado nos céus, e tudo que vai ser ligado nos céus vai ser ligado na terra. E eu creio que essa realização desse milagre já foi ligado. E obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está realizando. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado porque todas as tuas promessas, nenhuma voltará atrás e todas elas já se cumpriram. Outra chave muito importante é, aquilo que você está pedindo, ele vai exaltar o nome de Deus? Ou ele somente é para atingir ou atender uma necessidade sua? Ele somente é para cumprir uma exigência do teu próprio ego e somente é para você? Que não exalte o nome de Deus, que não glorifique o nome de Deus, que não seja usado na obra de Deus. Se você pedir algo que está alinhado com a expectativa de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas, com certeza Deus vai dar. A gente já teve vários exemplos na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, a história de Samuel. Deus queria um profeta e a mãe dele queria um filho. Ela era estéril, ela não tinha filho, ela lamentava, ela chorava, ela intercedia. Durante muito tempo ela era zombada por uma rival dela que zombava, que tinha filhos e ela não tinha, e ela era ridicularizada. E ela foi lá, intercedeu e orava e subia para a cidade santa e intercedia, até que o pedido dela foi atendido, porque ela orou do jeito certo. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei, eu vou te entregar este filho. Deus queria um profeta, ela queria um filho, uniu o útil ao agradável e Deus concedeu não somente este filho, Samuel, que é um dos grandes profetas da Bíblia, mas como outros também. Veja, Deus queria uma coisa, ela pediu uma coisa alinhada ao que Deus queria e Deus concedeu. Então veja se aquilo que você está pedindo é somente para o teu benefício próprio ou se é para o benefício daquilo que Deus quer fazer através de você. Se é para levantar o nome dele, se é para exaltar o nome dele, se é para levar o evangelho para mais e mais pessoas, se é para engrandecer o nome dele. Se aquilo que você está pedindo vai glorificar o nome dele, há maior possibilidade daquilo ser realizado do que algo que somente seja para satisfazer as tuas próprias vontades. Tiago 4,3 fala isso, que às vezes você pede alguma coisa e não recebe,
que é porque você quer satisfazer os teus próprios prazeres, que não é para exaltar o nome de Deus, não é para levar o evangelho, não é para crescer espiritualmente, é só para satisfazer as tuas vontades. Então você está pedindo errado, para satisfazer os seus próprios prazeres e não exaltar o nome de Deus, logo a sua oração não é atendida. Outra coisa, qualquer oração que você fizer que afronte a Deus, que afronte a sua palavra, que afronte qualquer mandamento, qualquer princípio que ele disse, jamais vai se cumprir. Por exemplo, você não gosta de uma pessoa, você tem raiva, tem ódio de uma pessoa e você pede para que Deus toque naquela pessoa, puna aquela pessoa, porque você não gosta dela, porque você tem uma rixa com ela. Deus não vai fazer isso. Deus não vai, primeiro, querer fazer a sua própria justiça a dele. Você pode orar para aquela pessoa melhorar, você pode perdoar aquela pessoa, você pode demonstrar compaixão, amor, você pode demonstrar várias coisas que são princípios bíblicos, mas pedir a Deus para que Deus puna aquela pessoa porque você não gosta dela, vai contra e fere completamente o caráter de Deus. Logo, isso não vai ser realizado. E você também tem que entender o silêncio de Deus. O silêncio de Deus também às vezes é uma resposta. Às vezes você quer uma coisa que vai contra aquilo que Deus quer para você. Às vezes você pede uma coisa que vai contra aquilo que Deus criou como um caminho para você. Ele vai ficar em silêncio. E aí você pede um sinal. Senhor, se aquela pessoa for para mim, me dá um sinal, e Deus fica em silêncio. Senhor, se for para eu sair daquele trabalho, Senhor, se for para eu aceitar aquele trabalho, me dá um sinal, fala comigo. E você só ouve silêncio. Silêncio também é uma resposta. É que às vezes o silêncio de Deus ou a resposta de Deus não é aquilo que você gostaria. E por causa disso você se sente contrariado, porque você não quer a resposta de Deus daquele jeito. Você quer a sua resposta. Você quer aquilo que você quer ouvir. Logo, você não está querendo ouvir a opinião de Deus. Você só quer atender às suas próprias opiniões. Não vai acontecer. O silêncio de Deus também é resposta às orações. E você precisa entender que o silêncio pode ser sim uma negativa de algo que você esteja pedindo. Mas entenda, Deus é o teu Pai. Deus quer te dar as melhores coisas. Deus te deu várias promessas na sua vida, promessas de salvação, promessas de abundância, promessas de vida eterna, promessas de bem e não de mal. Ele disse na palavra dele, se os homens que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quem dirá Deus, que é o Pai de todos, é o amor, é o soberano. Ele vai dar aquilo que nós precisamos, muito além do que nós precisamos e pedimos. Ele nos deu o Filho dele, ele nos deu a salvação, ele nos deu a aliança, ele nos deu a presença, ele habita em nós. Então, ele vai dar aquilo que nós precisamos muito além. Ele ouve as nossas orações. Ele quer se entregar. Acontece também que às vezes a gente não está no momento certo, a gente não está preparado para receber. Às vezes você precisa amadurecer um pouco mais, passar por alguns desafios a mais para te fortalecer. Às vezes você precisa aprender mais sobre o caráter de Deus, sobre a integridade de Deus, sobre quem Deus é, para que a partir daí ele possa te conceder algumas coisas. Às vezes você tem que trabalhar a sua arrogância, o seu ego, a sua prepotência para entender que o mundo não gira à sua volta, que Deus não é o seu servo, que na verdade você é o servo, que você tem que o servir e não que Deus é um balcão de pedidos que você vai lá, pede e que Deus tem que atender todas as suas vontades. Talvez você precisa trabalhar algumas coisas dentro da sua personalidade, dentro do seu caráter, para que aí sim você possa começar a receber o favor e as bênçãos de Deus. E olha só, eu preparei 6 passos para você receber a sua promessa, para que a sua oração seja atendida. Então anota. 1. Alinhe o seu coração a Deus e seja fiel a Ele acima de tudo. Ele tem que ser a sua prioridade. Ele tem que ser o seu motivo de vida. Ele tem que ser a sua premissa. E se ele não for, você não vai ter sua oração atendida. 2. Tenha uma vida de oração e comunhão com Deus. Se você não tiver oração, se você não tiver comunhão, se você não buscar relacionamento, como é que você quer que Deus faça alguma coisa por você e para você? 3. Tenha fé e creia. Tenha fé que aquilo que você está pedindo, aquilo que você está orando, vai se realizar.
Creia acima de tudo de que Deus pode fazer, de que Deus pode prover e que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. E quanto mais sua fé for ativada e quanto mais sua crença nele, na fidelidade, no amor, no poder dele, você tiver, maior a possibilidade de você ter aquilo que você pede atendido. 4. Seja específico no seu pedido. Quanto mais especificidade for, quanto mais certeiro você for, quanto mais assertivo você for, quanto mais detalhista você for, maior a possibilidade de você receber o teu pedido. 5. Alinhe os seus pedidos à vontade do reino, aos princípios do evangelho. Entrega aquilo que você está pedindo para que o nome dele seja exaltado, para que o evangelho dele seja levado para mais pessoas, para que o reino dele seja manifestado através da sua vida. Quanto mais você seguir esse princípio, aquilo que você está pedindo, levar o nome dele para mais pessoas, multiplicar o evangelho e o nome dele ser engrandecido, maior a probabilidade de você receber aquilo que você está pedindo. 6. Tenha um coração grato e quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração grato. Então seja grato por aquilo que você já recebeu. Seja grato por aquilo que você vai receber e já agradeça a Deus por Ele estar trabalhando na sua vida. E sempre seja quebrantado, seja humilde de coração, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Olha o que diz Mateus 7 até o 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Está na Bíblia e nenhuma promessa do Senhor voltará atrás. Aprenda a orar do jeito certo, porque eu tenho certeza, se você seguir esses princípios, aquilo que você está pedindo vai se realizar. Em nome de Jesus.